Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 5. João capítulo 5. Conforme você vai achando, abra a palavra do Senhor e fique de pé no seu lugar em reverência à palavra de Jesus. Atos. Quem falou João? Falou João, tá errado. Esses caras ficam falando errado, é complicado. Esse trem não deixa minha folha quieta. Coisa. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 40. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou Atos capítulo 5, versículo 40, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Então foram convencidos pelos discursos de Gamaliel, e chamaram os apóstolos, e mandaram açoitá-lo. Depois ordenaram-lhes que não falassem do nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome, do nome de Jesus. Todos os dias no templo e nas casas não deixavam de ensinar e nem de proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer e te agradar com o nosso coração, com a nossa oferta de amor ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. Toma cativa a nossa mente, o nosso coração e a nossa atenção agora, Pai, para que possamos entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra o nosso coração, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ô Ju, dá um pouquinho de retorno para mim, fazendo favor. Glória a Deus. Obrigado, Pedro. Estamos sempre alegres. Aleluia. Nós sabemos que essa história, ela já é conhecida, e nós já estudamos essa história várias vezes. Se você abrir o capítulo 5 aí, desse texto, e você começar a ler a partir do versículo 1, você vai entender sobre o que estava acontecendo naquela época. A presença de Deus, a unção estava sobre a igreja. A presença de Jesus era abundante. O amor que os discípulos sentiam por Jesus era grande. E a grande comissão era ardente no coração dessa galera. Eles queriam manifestar o reino dos céus, assim como eu e você, amém? Quantos querem manifestar o reino dos céus? Quem quer passar e levar vida e vida abundante? Por isso o tema dessa noite é Ide. Um tema que nós já conhecemos, um tema que nós já ouvimos e ouvimos várias vezes. Mas eu quero destacar algumas coisas com você nessa noite. Olha só, no versículo 1 vai contar a história de Ananias e Safira. E todos nós já conhecemos que eles venderam uma propriedade, combinaram entre si, e eles foram até os apóstolos. O primeiro marido chegou e falou: nós vendemos por tanto, não queremos entregar tanto aos pés aqui de vocês. E Pedro, cheio do Espírito Santo,
falou para eles o seguinte: por que você mentiu? Não para mim, mas para o Espírito Santo. Você vendeu por esse tanto? Puf, caiu morto, estendido. Já começou a gerar um temor naquela galera. Logo em seguida chegou quem? A esposa desse cara. E quando ela chegou, foi feita a pergunta: vocês venderam por tanto? Ela falou assim: sim, vendemos. Falou assim: por que vocês entraram em acordo para mentir contra o Espírito Santo? Aí esses dois aí, ó, que levaram o seu marido, também vai te levar. Puf, a mulher cai. E gerou um grande temor naquele lugar. Gerou um grande temor. E aí começou a acontecer alguns sinais e maravilhas, curas, milagres, sobrenatural, através da vida dos caras. E olha só, as pessoas iam até as praças para levar os doentes, os enfermos, que caso a sombra de Pedro passasse, curava os caras. Tamanho era a presença e a paixão que eles tinham por Cristo, o desejo do coração deles, o quanto eles queriam manifestar o reino dos céus, porque eles tinham uma palavra no coração deles, Maírcio, que a autoridade do Senhor estava sobre eles, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra os filhos do Senhor. Só que o que aconteceu, Michele? Os saduceus ficaram com inveja. Os saduceus ficaram nervosos e procuraram prender esses caras. E prenderam eles, levaram para a cadeia, trancaram eles. Só que de madrugada aconteceu o sobrenatural. Veio um anjo do Senhor, tiraram eles da cadeia. E o que eles fizeram? Foram para casa assistir Netflix, assistir The Chosen naquela noite, porque eles já estavam cansados, porque eles estavam na prisão, afinal de contas, eles já estavam, cheios de coisa, porque pregaram o dia inteiro, ainda foram presos, aí, meu Deus do céu, negativo. Eles voltaram a ministrar a palavra de salvação. Isso mostra para mim uma paixão por Cristo. Isso mostra para mim e para você que nós devemos arder no nosso coração por amor a Jesus, pois Ele nos chamou para manifestar o reino, e aonde a gente passar, levar vida e vida em abundância. E eles voltaram e começaram a ministrar novamente, e eles estavam ministrando, e de manhã tinha uma audiência marcada. E quando Pablo, o chefe chamou, falou: já vai lá buscar os prisioneiros lá, que a gente vai fazer audiência agora. O que aconteceu? Os caras não estavam. A cela já estava trancada, mas os caras não estavam lá. Entraram em desespero. De repente veio um deles e falou assim: aquele que você procura, sabe onde está? Está lá pregando a palavra, falando do Cristo dele. E aí trouxeram eles perante o Sinédrio, e ali começa o que nós vamos estudar agora. Trouxeram e começaram aquele reboliço todo, toda aquela coisa. Então Gamaliel entra, retira, pede para tirar eles, e fala o seguinte: já levantaram outros caras, já levantou uma galera falando, e um monte de doutrina, um monte de coisa, e todos morreram, e os discípulos também morreram junto. Então faz o seguinte: se for isso da carne, se for de homens, vai morrer logo logo, mas se for de Deus, quem vai impedir? Eles vão crescer com força, então vamos deixar. O que fizeram? Levaram eles para o cantinho, chegaram a mamona neles, deram uma surra neles, e falaram assim: não pregue mais deste Cristo, não fale mais dessas palavras. E aí entra o versículo que nós lemos: eles ficaram felizes e saíram e continuaram a ministrar, de casa em casa, de lugar em lugar. E a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte:
Você ama Jesus? Então eu vou perguntar e vocês me respondem. Você ama Jesus? Muito! 4 pessoas amam pra caramba. Quem aqui já disse o seguinte: Jesus, tu és o meu tudo? Quantos disseram isso? E quantos dizem isso do dia? Tu és meu tudo, tu és o meu Senhor, eu me rendo ao Senhor, toma tudo de mim. Quantos já falaram isso? Quem já disse: eu quero me parecer com Jesus, eu quero ter o perfume de Cristo? Quem já disse isso? Quem já disse assim: eu quero ser discípulo de Cristo mesmo, ser igual o Mestre? Mas até que ponto nós queremos ser? Mas até que ponto nós queremos amar ou amamos esse Jesus? Até que ponto? Até que ponto vai esse amor? Até que ponto ele é o meu tudo? Ele é meu tudo até o ponto de eu não precisar mais? Ou ele pedia a minha entrega e eu não... falar, não, era até aqui, isso era meu tudo. Até que ponto nós amamos? Porque quando nós amamos, queima dentro do nosso coração falar da pessoa que nós amamos. Ou eu estou errado? Quando o cara está começando a namorar, o que acontece? Tudo é namorada. Tudo é namorada. Não, porque você vai no almoço, não, mas tem que ver o que a Rebeca faz. Esse sunomomo, cara, é top, não tem boca para ninguém. Você vai lá no restaurante japonês, o cara faz especializado, chefe de cozinha, mas você come e fala, não, o seu é melhor, nego, o seu é mais top. Porque tudo lembra, você quer falar para todo mundo que ela faz, porque você ama. E por que a gente não faz isso com Jesus? Se Ele é meu tudo de verdade, por que eu não paro de viver no meu mundinho e vivo o mundo dele? E vivo a realidade dele? Se eu falo que eu quero ter o perfume de Cristo, por que eu não morro então e começo a viver a vida dele? O que acontece, Ângelo? Acontece que eu e você, nós não morremos. E nós deixamos todos os nossos medos, traumas e um monte de coisa, o nosso eu viver todos os dias. Eu duvido, quem aqui levaria um coro e saía ministrar? Nem no culto vem porque está cansado. Trabalhei pra caramba hoje eu não vou no culto não. Deus sabe, Deus entende mesmo, claro que entende. Mas fala real, até que ponto nós amamos? Até que ponto nós priorizamos e declaramos que Ele é importante na minha vida, que Ele é Senhor da minha vida? Até que ponto que é? Esses caras amavam tanto Jesus, que eles queriam, e queimava dentro do coração deles uma coisa, o ID. Eles precisavam anunciar a palavra de salvação. Eles ficaram presos, o anjo soltou eles, para onde eles foram? Ministrar a palavra. E não é pregar igual eu estou pregando aqui não, é levar vida, Pedro, vida em abundância, e só pode dar algo quem tem algo. E o que você tem aí dentro? O que você está tendo aí dentro para dar? Consegue entender? Eles estavam cheios da presença de Deus, eles queriam entregar a vida, eles queriam entregar e levar salvação. Pô, eu encontrei salvação, encontrei Cristo, eu preciso levar isso. Se o Ângelo hoje ganhar uma Ferrari, ele vai fazer o quê? Falou que vai dar para mim. Profético, está gravado, hein? Você acha que ele não vai chegar aqui e vai estacionar o carro aqui na frente? Você acha que ele não vai tirar e colocar no Insta? Presente de Deus. Se eu ganhar uma Harley,
a gente vai querer mostrar para todo mundo. Às vezes daquela forma mais humilde, né, mano? Não posta, tá ligado? Mas aparece, foi Deus que me deu. Mas por dentro, nossa. A gente vai querer contar, a gente vai querer mostrar. Eu ganhei um Jordan que eu sonhava. Não vi a hora de vir no culto com ele. Agora, por que com Jesus a gente não faz isso? A gente ganhou vida eterna, cara. Saímos das trevas para a luz agora. Mas eu deixo as coisas me moldarem, sabe? Eu deixo o mundo, as coisas aqui, dizer como eu vou viver. Eu preciso juntar capital, eu preciso isso, eu preciso aquilo, cara. E eu esqueço do reino. Eu esqueço da presença. Eu esqueço de viver a realidade dos céus. E aí a gente vê um cara ministrar e fala: caraca, que chave que ele destravou. Nossa, a perna do cara cresceu. Olha o braço, olha o milagre, olha isso. O que será que ele destravou? Ele morreu. E ele quer viver a realidade dos céus. E quando a gente vive a realidade dos céus, a gente olha para o bolso de Jesus e vê que tem riquezas lá dentro. E Ele que sustenta, Ele que dá, Ele que tira, Ele que faz. Mas eu corro tanto pelas coisas dessa terra, para viver o melhor dessa terra, porque a palavra de Deus disse isso para mim, que eu vou comer a melhor coisa dessa terra, e gasto a minha energia, as minhas forças, todo o meu empenho, pego o meu coração e coloco nessas coisas, e esqueço do reino dos céus, e acho que eu estou fazendo, não é comigo essa palavra não, é comigo e com você. Porque se você não está empenhado nisso, você está empenhado em outra coisa. Se você não está gerando vida, você está gerando o quê? Se você não está trazendo gente para o reino das trevas, tirando o reino das trevas e trazendo para a luz, eu não estou falando para trazer aqui dentro da igreja, eu estou falando para salvação. Quantas almas você ganhou hoje, ou essa semana, ou esse mês? Para quantas pessoas você falou de Jesus, ou manifestou o reino? Para quantas pessoas? E eu estou falando isso, eu também, não é apontando o dedo, mas ele está falando na minha vida, porque se eu falo que ele é tão importante para mim, mas eu não demonstro isso, eu não falo dele, ele é importante? Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 23, vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e segue. Ele fala o quê? Que é todo dia, é uma estrada de ida, não é de volta. Jesus nunca falou que ia ser moralzinha. Não, vai na fé, filho, que é fácil. Mas ele prometeu que a vitória vai ser ganha. Mas para ter vitória você precisa o quê? Lutar. É ou não é? Ele fala que o fardo dele é leve, que o jugo é suave. Então ele traz para mim a esperança, que nele eu tenho todas as coisas. Só que eu começo a viver as coisas dessa terra, e começo a viver, e olhar ao redor, e eu esqueço disso, que eu tenho uma missão, que eu não estou nessa terra simplesmente para viver de qualquer maneira, eu tenho um propósito, eu vim para algo. Ou você acha que você veio aqui só porque Deus quis? Não, vai lá, nasce um anjo, puf, legal, vai lá filhão, vai que é sua. Qual que é o propósito, qual que é o sentido? Manifestar o reino dos céus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito de vida, manifestar o reino dos céus, viver com Jesus. Mateus
28:19, diz assim: portanto, não vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos chama para entregar as boas novas, levar as boas notícias. Marcos 16:15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha só, Jesus está falando para nós pregar o evangelho a todas as pessoas. Evangelho é o quê? O que é o evangelho? Vamos, gente, o que é o evangelho? O partir do pão. O que mais? O que é o evangelho? Salvação. As boas novas de Jesus. O que mais? Propósito de Deus para a salvação. E por que nós nos calamos? Às vezes nós vivemos, sabe como? Como se fosse um cara que batizou no vinagre e no limão, acorda já com aquela cara, com aquela carranca, mas não consegue desvirar esse trem. O que rege é as coisas: nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Mas cadê as boas novas? As boas notícias? Nós encontramos essas boas novas aqui, e deixa eu te dar uma notícia, cara. Isso aqui, chamado Bíblia, que é a palavra de Deus, transforma. Só que se você não ler, não trazer para a sua vida, sabe o que acontece? Nada. Você vai continuar na mesma coisa, andando no mesmo caminho e indo direto para o inferno. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão vendo nossas atitudes, as pessoas estão carentes de realmente boas notícias, carente da presença de Deus. E quem tem isso para oferecer é eu e você. O Ângelo ministrou sobre conversão à direita. Eu fiz um post, o mano me mandou uma mensagem: ô cara, o que é isso, conversão? O que é se converter? Ô Fê, o cara me deu uma carona e falou assim: ô Fê, eu fico vendo o seu pericleto lá, velho, minha filha ama, e tem umas palavras, né, e tal, e eu até leio a Bíblia, mas como que eu leio a Bíblia? Como eu faço para ler a Bíblia? Eu queria entender. E aí a gente pôde ministrar. As pessoas estão carentes. O que você está postando na internet? Frutifica ou é só para ganhar engajamento? As pessoas veem a gente, as pessoas analisam a gente. Eu e você, nós somos portadores de boas notícias. E quando eu chego, eu tenho que gerar vida, Maílson. Eu tenho que gerar esperança, porque é o que eu carrego. O texto que eu mais gosto, todo mundo já sabe, João 5,19. O filho só faz o que vê o pai fazer, mas eu não estou vendo o meu pai fazer. Por quê? Porque eu não vou até ele lá ver. Eu não vou todos os dias na palavra, mas eu vou todos os dias para as redes sociais. Eu vou todos os dias para séries. Eu vou todos os dias ouvir lixo, emprestar meu ouvido. Eu vou todos os dias para isso. Mas para receber boas novas, para receber uma direção, estou cansado demais, preciso relaxar minha mente.
E aí o que eu tenho para dar? Qual o fruto que eu tenho para dar? O que eu tenho para oferecer? Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Olha só, qual que é a sua pátria? Nós gostamos de cantar, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei. Está preparado para ir? Está ansioso para ir? Está desejoso pela sua pátria? Ou você está falando assim: espera logo Jesus, vem, espera um pouquinho. Ou você está cantando: volta logo Jesus, vem, me leva para casa, o céu é o meu lar. E aí? Está preparado para deixar tudo aqui para os outros? Porque eu estou preparado. Deixar, vou para minha casa. Consegue entender essa diferença? Essa galera, eles tinham isso, Maírson. O coração deles desejava ver o mestre, cara. Eles viram um dia e desejavam logo ver de novo. Eles queriam ver Jesus. E eles anunciavam o reino. E aonde eles chegavam, faziam o quê? Vida. Tinha vida. Eles conseguiam levar Jesus, que é a fonte de vida. E é por isso que acontecia tantos milagres, tantos sinais e tantos prodígios. A paixão deles era tanto que eles queriam sofrer igual Jesus, cara. Mas eu e você, nós não queremos sofrer. Nós queremos o evangelho das boas. Queremos ficar tranquilo, ouvir uma palavra aqui, ir para casa, mas não sair da zona de conforto. Nós não queremos morrer para nós mesmos, para as nossas mazelas, para os nossos mimimis que nós colocamos na cabeça. Nós não queremos morrer, nós não queremos mudar. E sabe o que é interessante? Nós chegamos numa geração que tudo é culpa do outro, não minha. E aí eu me importo tanto, e eu me jogo isso para o outro, em vez de jogar Jesus, em vez de transmitir Jesus. É sempre o outro que é culpado, nunca eu tenho que mudar, é sempre o próximo. Mas se eu tenho Jesus, se falou algo que eu não gosto, mesmo assim, eu faço como meu Jesus: eu te perdoo, eu te amo, e parte daqui para lá. Ele não fica assim: tá vendo, você fez isso, né? Mas eu só fiz isso porque você fez isso. Não existe isso. Imagina se Jesus falar isso para você. Se Jesus falar isso para você, Ângelo, o que você ia fazer? O que você ia falar para ele? Hoje a Cecília falou para mim assim: ô pai, era para a gente morrer na cruz, né? Falei: era, filha, era para a gente morrer. E doeu muito em Jesus, né, pai? Sim, filha, doeu muito. E é por causa da minha birra? É. Por causa das mentiras nossas? É. Foi por causa disso. Era para eu e você estar na cruz.
Era para eu e você morrer no lugar de Jesus. Mas Ele nos amou de tal maneira que vem, se entrega, sofre por tudo e nos entrega a vida. Só que nós olhamos isso e simplesmente é um texto que às vezes nos emociona, mas nós não conseguimos abrir a nossa bocona e falar dele. Falar que a minha dívida foi paga e eu sou livre. E eu sou feliz por causa disso. Que eu tenho paz por causa disso. Que eu tenho alegria por conta disso. Que eu tenho amor por conta disso. Quem está comigo, diga amém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi um trono e assentados sobre ele, e foi-lhe dado todo o poder de julgar, e as almas daqueles que foram decapitados por testemunhar de Jesus e pela palavra de Deus, que irão adorar, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que sofreram pela palavra do Senhor. João está escrevendo justamente isso. Eu vi o trono do Senhor, e surgindo, eu vi todas as pessoas que foram decapitadas por amor a Jesus, que sofreram por amor de Jesus, que não aceitaram o sinal da besta, mas que seguiram a sua palavra, e esses reinaram com Ele. Se hoje a igreja está sendo humilhada, se a igreja está sofrendo uma certa perseguição, nós queremos ficar tão bravinhos, é ou não é? Queremos ir nas redes e fazer um monte de coisa, isso não é justo, isso não sei o que, isso não sei o que lá. Nós ficamos e queremos nos movimentar e fazer e acontecer. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque fere o nosso ego. Não é tanto por amor ao Evangelho. Porque se fosse por amor ao Evangelho, a gente fala assim: está aqui, Pai, estão falando isso do Senhor. Consegue entender? Entreguei para Ele, agora eu continuo o meu caminho. Sofri as marcas, mas eu entreguei para Ele, porque o fardo é leve, e eu continuo. E me alegro porque eu estou sofrendo igual meu mestre sofreu. Me alegro porque ele sofreu perseguição. Então eu estou me achegando e me parecendo com Ele. Estou sendo perseguido, estou me parecendo com Ele. Estou apanhando por causa do Evangelho, estou parecendo com o meu mestre. Eu estou chegando. Eu poderia contar, eu ia trazer algumas imagens, mas eu achei algumas imagens muito fortes. Mas vocês já ouviram e até viram sobre o Coliseu. E eu achei algumas histórias de pessoas que foram mártires. E eu comecei a analisar aquilo. Comecei a ver. E falei: cara, será que eu suportaria? Eles colocaram, e não era porque batia de frente com o imperador ou nada nesse sentido. Eles colocaram os cristãos para lá, porque eles não adoravam a mesma coisa que Roma adorava, não compartilhavam da mesma ideia de reinado que eles compartilhavam, e eles se posicionavam como cristãos, falando: nós não vamos fazer isso, não vamos viver desse jeito, nós vamos anunciar o Cristo, e acabou, é o que nós queremos viver. Um desses, dentro desse espetáculo, botaram fogo nele. Sabe o que aconteceu? Não pegou fogo.
Botaram fogo de novo nele, não pegou fogo. Não contentes, decapitaram ele. Enquanto ele estava sendo queimado e não pegava fogo, ele adorava e cantava ao Senhor. Um outro cara dentro do Coliseu, da mesma forma, amarraram 4 cavalos, um no braço, outro no outro na perna, outro na outra. E agora é a hora de você negar Jesus. Já pegamos sua família. Ele olhou e falou assim: bate na bunda do cavalo para ele sair, porque eu vou me encontrar com o mestre. Um outro, botaram fogo num lado aqui e amarraram o cara perto do fogo para ele poder ser queimado vivo enquanto a arena estava gritando. E já o lado já estava quase todo queimado. Ele olhou para o carrasco e falou assim: me vira para tostar do outro lado, porque em breve eu vou encontrar o meu Messias. Fora os animais que a gente já conhece, que laceravam os cristãos. Não importava se era mulher, se era criança, não importava se era homem, adulto, se era velho, não importava. E todos esses, por amor e o desejo de encontrar o Messias e o Mestre, se entregavam. Pare e pense um pouquinho, o que você faria? Respondendo aquelas perguntas que você me respondeu, que a maioria foi sim. Para todas as perguntas que eu fiz para vocês, vocês falaram sim. Amo Ele pra caramba, Ele é meu tudo. Eu quero me parecer com Ele, quero ser o discípulo dEle, quero exalar o bom perfume. Mas está afim mesmo? Está disposto mesmo? Eu sei que não é uma palavra que afofa o nosso ego, que nos encoraja e fala: meu Deus, eu vou sair daqui voando. Mas traz uma reflexão na nossa mente: que cristão que você é? Que crente você é de verdade? Se você não está levando vida para onde você passa, se você não está levando esperança por onde você passa, é melhor você rever a sua vida. Se você não consegue falar de Jesus, é melhor você rever a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, quero orar com você. Coincidentemente, eu li Atos essa semana e eu me atentei a algumas coisas que antes eu ainda não tinha me atentado. Quem aqui vive exatamente o que foi pregado? Eu ainda não. Eu acho muito difícil alguém viver exatamente o que foi pregado. E o cara que o pastor falou muito foi Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas quem foi o responsável pela primeira cura? Pedro, depois que Jesus foi. Quem foi o responsável pelo primeiro batismo, depois que Jesus foi? Pedro. Quem foi o responsável pela primeira multidão? Pedro. A primeira pregação? Pedro. A primeira igreja? Pedro. É uma palavra muito dura. E nós negamos Jesus diversas vezes durante o dia, diversas vezes durante a vida. Mas eu acho que por mais que a mensagem é dura, a mensagem de Deus é: não importa o quanto você me negou até aqui, se você me ama, as obras te seguirão. Pedro negou Jesus, mas foi o primeiro a batizar, foi o primeiro a pregar nas sinagogas, foi o primeiro a trazer cura, foi o primeiro a manifestar o reino. E por aí vai, sequências e sequências de coisas em que ele foi o primeiro, mesmo sendo o único a ter negado Jesus 3 vezes. Dá tempo ainda de fazer diferente. Amém. Eu sei que talvez você possa estar falando assim, igual os discípulos falaram para Jesus, né? Mestre, é dura essas palavras. Mas a gente está chegando num tempo de peneira.
Nós estamos já nos aproximando do tempo do fim mesmo. E o meu intuito com essa palavra, assim como Deus me chacoalhou, é chacoalhar você para você entender e analisar, olhar para o espelho e falar: que cristão eu estou sendo? Porque em breve Ele vem nos buscar. Realmente, em breve Ele vem nos buscar. É só olhar a internet. Em vez de você olhar as coisas bobas, procura ver o que está acontecendo e os sinais que estão acontecendo. A guerra de Israel, o rio que está secando, o mar morto que está trazendo vida, a figueira que está florescendo. É só olhar os sinais, gente. E o meu intuito com você é nós tirarmos os olhos dessa terra e focar no reino, e gerar vida onde nós vamos passar, gerar vida, trazer esperança, transmitir o Cristo que habita em mim e em você. Senhor Jesus,